E aí, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai estudar a cinemática, né? Então, como a gente estava vendo aqui, o objetivo nosso é aprender um pouco dos fundamentos da física, né? Então, para a gente começar, a gente vai pegar esse assunto que é o estudo do movimento, né? Então, cinemática, a palavra cinema, por exemplo, né, significa movimento. Então, a cinemática é o ramo aí que a gente estuda como que as coisas se movimentam, como que elas se comportam quando em movimento, né? Bom, então vamos começar com um exemplo. Então, uma pessoa andando de bicicleta, né? Bem, então, se a gente vai observar uma pessoa andando de bicicleta, né, para estudar o movimento dela, a gente tem que ver o que significa esse movimento, né? Então, quando a gente observa uma imagem, né, uma pessoa se movimentando, né, como aqui nesse caso, o que a gente pode observar, né? O que é relevante para a gente, né? Então, primeiro, ela está se movendo ao longo de um espaço, né? Ela tá dentro de um espaço, é claro que aqui é um desenho, mas, né, imaginando ali no mundo real, né, uma pessoa se movimentando, ela está ocupando um espaço e está se movimentando dentro desse espaço, né? Então, aqui nesse caso, por exemplo, supondo aqui essa via onde ela está se movimentando, né, se a gente considerar que esse é o espaço pelo qual ela se movimentar, a gente pode estudar, descrever esse espaço, né? Afinal, se a gente vai estudar o movimento, a gente tem que ver o que consiste, né? Como que a gente pode delimitar melhor esse assunto. Então, a gente pode medir o espaço, né? Afinal, para estudar a gente tem que, né, quantificar, a gente pode observar isso aí bem. Então, olha só, se a gente considerar que ela está começando aqui, né, ou a nossa observação começa nesse ponto, a gente pode dizer que esse ponto é o espaço zero, né, onde está o movimento, o nosso movimento aqui, que nós estamos estudando, está começando. E a partir daqui, né, a gente pode colocar marcas de 1 metro, por exemplo, né, de 1 em 1 metro, então 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Então esse aqui é o espaço zero. Claro, aqui como ela está vindo já, né, a partir de antes, então a gente pode considerar que aqui seria o espaço negativo, né? Mas é claro, isso é uma forma de medir o espaço, né? É uma régua, né? Quando você coloca uma régua para medir um espaço, uma distância, você pode colocar o zero onde você quiser, né? Então, a gente colocar esse espaço aqui, né, essa régua aqui, é simplesmente uma questão de facilitar para a gente. Então, se a gente vai começar a medir a partir daqui, coloca o zero aqui, né? Você poderia colocar o zero lá atrás, onde ela saiu de casa? Poderia, né? E aqui poderia ser, sei lá, poderia ser 100, poderia ser 14, né? Enfim, poderia ser qualquer número, né? Mas para facilitar, vamos colocar o zero aqui, que a partir daqui a gente começa, né, ter 1, 2, 3, e para cá seria o negativo. Vamos esquecer o negativo por enquanto, tá? Bom, como que a gente mede o espaço? Aqui a gente usou metros, né? Mas se é uma distância muito grande, uma viagem de carro, por exemplo, você poderia usar quilômetros, né? Que seria metro vezes 1000. Opa. Vou pegar a cor aqui, que seria 1000 vezes metro, né? Se a gente for pegar um espaço pequeno, né? Se a gente for ver o movimento, por exemplo, em cima de uma mesa, alguma coisa pequena, a gente pode pegar o centímetro, né? Que é dividido por 100, né? É o metro dividido por 100. Né? E assim tem outras subunidades, né? O milímetro, né? Ou milímetro, que seria 1000 dividido, 1 metro dividido em 1000, né? E assim por diante. Bom, então aqui para o nosso exemplo a gente está usando o metro mesmo, tá? Bom, outra coisa que a gente pode aproveitar para descrever o movimento de uma pessoa é o tempo que a pessoa leva para se movimentar. Então aqui nesse caso, vamos dizer que o tempo, né, que a gente vai chamar de T aqui, né, ele pode ser medido em segundos, pode ser medido em minutos, pode ser medido em horas, né? Então uma pedalada rápida ali no pátio da escola, por exemplo, pode demorar alguns segundos, né? Ali para você ir, né, da escola para casa, né, vai demorar alguns minutos. Um ciclista que pedala, né, grandes distâncias, ele pode demorar horas, né, ou uma viagem de carro, enfim, né? Então esses são dois descritores básicos, né, para a gente entender o movimento. O espaço, que a gente vai chamar de S, né, eu sei que, né, seria E, na verdade, se a gente for ver inicial, mas, né, na convenção, né, a gente usa S nesse sistema da cinemática. E o tempo, chamado de T, né, a gente pode medir em segundo, minuto, hora, dia, ano, né, ou menor também, a gente pode medir em milésimo de segundo, né, e assim por diante. Então a unidade de tempo, né, e a de
de distância, né, ou espaço, a gente pode variar aí conforme for necessário. Bom, então, se a gente tem espaço, se a gente tem o tempo, o que mais que a gente pode descrever, né? Quando a gente fala de movimento, quando a gente fala, viajei de carro, andei de bicicleta, uma pessoa correu, um corredor, né? Você não fala só de espaço, você fala só de tempo, você fala da velocidade, né? A velocidade, o que que seria? Velocidade é uma maneira que a gente usa para descrever a rapidez, né, que as coisas se movem no espaço. Então, uma coisa muito veloz, ela se move rápido. E o que significa se mover rápido? Ela percorre bastante espaço em pouco tempo, né? Uma coisa lenta, ela percorre pouco espaço em mais tempo, ela demora para percorrer aquele espaço, né? Então, quando a gente fala em velocidade, o que a gente está falando é uma relação entre o espaço e o tempo de um movimento. Quer ver? Então, quando a gente pensa no carro, né? O carro, o velocímetro dele tem lá as marcações, aqui no Brasil, em quilômetros por hora, né? O que é quilômetro por hora? Quilômetro é uma medida de espaço, né, ou distância, e hora é uma medida de tempo. Então, quando a gente fala que um carro, né, no marcador lá está marcando 80 km por hora, o que significa aquilo? É uma medida de velocidade, portanto, né, que está dizendo que se ele permanecer naquela velocidade, 80 km por hora, ele vai percorrer 80 km, que é o espaço, no intervalo de 1 hora, que é o tempo. Então, isso é o que significa 80 km por hora. Claro, é difícil um carro manter a velocidade idêntica, né, ao longo de uma certa distância. Normalmente tem que acelerar em alguns momentos, tem que frear, reduzir em alguns momentos, né? Mas se ele mantivesse aquela velocidade, né, por 1 hora, ele percorreria 80 km. Né? Por isso que significa 80 km por hora. Mas não é a única medida de velocidade possível. Né? Se velocidade, né, é uma relação entre espaço e tempo, ou distância e tempo, então qualquer distância, qualquer tempo serve também. Então a gente vai ver, por exemplo, metros por segundo. Então eu posso falar em velocidade em metros por segundo. Ou seja, quantos metros aquele corpo, né, aquele objeto percorre em 1 segundo. Ou posso falar em centímetros por minuto. Né? Então um objeto lento ele pode percorrer alguns centímetros por minuto. Uma coisa muito rápida ele pode percorrer quilômetros por segundo. Por exemplo, a luz, como a gente viu, né, nas unidades anteriores, a luz percorre 300 mil quilômetros por hora, não, por segundo. Então, coisas muito velozes podem ter quilômetros por segundo, né, e muitos quilômetros por segundo no caso da luz. Né. Coisas muito lentas, por exemplo, as placas tectônicas, né, que a gente vê em geografia, em ciências. Né, as placas tectônicas se movem em termos de centímetros por ano. Então imagina quanto é lento isso, né? Centímetros por ano. Né? Então toda essa velocidade, né? Todas essas medidas de velocidade, elas são válidas e são aplicáveis de acordo com a necessidade. Né? Então depende, para veículos a gente está acostumado com quilômetros por hora, mas em diversas situações você pode usar outras medidas, né? Variando a medida de espaço e variando a medida de tempo. Mas bem, para a gente falar um pouco mais, aprofundar aqui nessas ideias, vamos pegar aqui mais um termo que a gente vai conhecer agora, que é esse símbolo aqui, ó, o delta. Né? Vocês devem se lembrar do delta, desse símbolo, dessa letra grega aqui, da fórmula de Bhaskara, né? A famosa fórmula de Bhaskara. Mas não tem nada a ver, né? A gente só vai usar o mesmo símbolo, mas aqui nesse contexto da cinemática a gente vai usar esse símbolo como significado de variação. Tá? Então o que significa variação? Se o delta, né, essa letra aqui, delta t, por exemplo, é a variação do tempo. Delta s é a variação do espaço. Delta v é a variação da velocidade. Então é uma forma reduzida, uma forma curta de você dizer variação. Né? Então, o que significa isso? Variação da velocidade? Então, variação do espaço. Esse ciclista, se ele saiu aqui do zero e se ele andou até os 10 metros, né, o delta s, né, ou a variação do espaço dele, foi de 0 até 10. Variou quanto? Se ele estava do 0 e foi até 10, variou em 10. Né? Se o tempo, por exemplo, ele saiu lá meio-dia e chegou lá meio-dia e 1 minuto, né? Então a variação do tempo foi de 1 minuto, né? Do meio-dia até meio-dia e 1, certo? E variação da velocidade também, se ele estava parado, 0 km por hora, e foi a 100 km por hora um carro, ele variou a velocidade em 100 km por hora. Né? Bom, então,
tenha em mente isso aqui, né? Variação é delta, e daí você pode usar a variação para delta T, delta S, delta V, variação de qualquer um desses descritores, né? Bom, para a gente tentar entender melhor isso, vamos olhar aqui para um pouco de matemática, tá? Ajuda a gente a compreender melhor isso, eu espero, né? Então, esse tipo de movimento que nós vamos começar estudando é o chamado movimento retilíneo uniforme, ou MRU. Por quê? É o mais simples, né? Movimento retilíneo significa que é em linha reta, então vamos esquecer curva por enquanto, né? Porque, claro, as coisas se movem em curva também. Um planeta, por exemplo, girando ao redor, né, do Sol, ou a Lua girando ao redor da Terra, não se move em linha reta, ela faz um movimento orbital, em uma forma de elipse, né? E uniforme significa que é sem variação. Então é claro, um ciclista, na maioria dos casos, ele vai cansar, ele vai diminuir um pouquinho a velocidade, ele vai ficar empolgado, ele vai aumentar. Um carro vai ter que parar no semáforo, ele vai ter que acelerar, vai ter que parar atrás de um caminhão devagar, né? Então, mas para a gente começar, né, para não começar complicado, vamos pegar o movimento uniforme e em linha reta, tá? Que é o que, para a gente pegar as bases aí, bem firme. Bom, então, se a gente entendeu que a velocidade é quanto um certo objeto, um certo corpo percorre, né, de espaço em certo tempo, então a gente pode dizer que a velocidade é a distância percorrida por um tempo, ou é uma relação entre a distância e um tempo. E relação em matemática a gente descreve como uma fração, que é uma divisão, né? A distância dividida pelo tempo, né? Então, o que significa isso? A velocidade tem uma fórmula, né, que é essa fórmula aqui. Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Para ser mais preciso, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, que é a mesma coisa, na verdade, mas é a notação dela, né? V, que é a velocidade, é delta S, que é a variação da distância, a variação do espaço, dividido por delta T, que é a variação do tempo. Tá? E V, né, nesse símbolo aqui, ó, V é uma grandeza, né, um descritor que ela tem um vetor, né, ela tem uma direção, ela tem um sentido, então ela não é só um número. Né? O tempo não, o tempo demorou um minuto. Né? Um minuto, um minuto a gente sabe quanto é. Né? Agora, a velocidade, ele pode estar indo para cá, para a direita, ele pode estar indo para a esquerda, ele pode estar indo para cima, pode estar indo para baixo. Então a velocidade ela sempre está indicando aqui um vetor. Então, nesse caso aqui, ele está indo, né, no sentido positivo aqui do nosso caminho. Né? Bom, então se eu tenho aqui uma fórmula matemática, velocidade, delta S por delta T, não se assustem, né? Matemática eu digo assim, ela está escrita na linguagem matemática, mas é a mesma coisa que a gente entendeu aqui antes. Ó. Velocidade é quanto percorre em um certo tempo. Um carro anda 80 km em uma hora, né? Então isso é a velocidade dele. É a mesma coisa, ó. 80 km é delta S, é o espaço. Né? E uma hora é a delta T, é um tempo. Né? Então velocidade é distância por tempo. Né? Então isso aqui, essa fórmula, né, é uma forma de ajudar a gente a pensar, né? Porque afinal ela traz a ideia, ela traz o conceito todo numa maquininha, né? uma forma de você ajudar o seu cérebro a entender o que está acontecendo. Né? Quer ver? Vamos pegar exemplos então, que é sempre mais fácil estudar com exemplos. Então, exemplo 1, vamos pegar aqui um corredor. Né? O carinha aqui está correndo ao longo de um caminho aqui. Então, o que a gente tem? Esse corredor, né, vamos dizer que ele está correndo aqui, aquelas corridas de 100 metros, né, lá na Olimpíada. Então ele começa do zero, que seria a linha de largada, e ele vai chegar na linha de chegada, que é o 100 metros. Né? Então o delta S, ou seja, a variação, né, delta, a variação do espaço, foi de 100 metros. Ele saiu do zero para chegar até o 100, certo? Então delta S é igual a 100. E quanto que esse cara demora para fazer isso? Vamos supor que esse corredor ele demora 10 segundos para percorrer essa distância. Tá? Então, ΔT, a variação do tempo, né, é de 10 segundos. Claro, a gente não sabe a hora que ele começou a correr, nem a hora que ele terminou, mas se tem um cronômetro, vai marcar lá 10 segundos. Certo? Então, a gente tem duas informações aqui. A gente sabe que ele percorreu 100 metros em 10 segundos. E só para ficar claro aí, esses números são realistas, né? Um número razoável, né, que corredores profissionais podem alcançar com
certa tranquilidade, né? Talvez não a gente, né? Mas uma pessoa que é atleta e que gosta de correr não está tão fora assim, né? Bom, então vamos colocar aqui uma forma da gente se organizar, né? Então por quê? Dentro da cinemática a gente é um estudo, né? Uma forma de a gente resolver problemas. Então vamos supor que você quer calcular a velocidade desse cara aqui, né? Ou que você quer calcular a sua velocidade. Será que você consegue, né? Você precisa de um velocímetro? Não. Você precisa ter uma pista, né? Um lugar que você sabe a distância. Né? Vamos supor que você na sua rua lá, você sabe que o seu quarteirão tem 200 metros ou 100 metros, né? Tem um caminho lá. E você tem um relógio para marcar, um cronômetro para marcar o tempo, você consegue calcular a sua velocidade. Como que a gente faz isso? Então olha só, vamos colocar aqui, ó, eu gosto de colocar organizado dessa forma, né? Você pode fazer isso, você pode colocar outro símbolo aqui, mas é bom você pegar, né, as informações que você tem e colocar elas de forma pontuada aqui numa forma fácil para você consultar. Então olha só, eu sei que o ΔS é 100 metros, né? Ele percorreu 100 metros na corrida dele. Eu sei que o ΔT é 10 segundos, ou seja, a variação do tempo foi de 10 segundos. Quanto que é a velocidade? Né? Como que eu resolvo isso? Como que eu descubro qual que é a velocidade dele? Então vamos lá. Opa. Aqui. Então, para a gente calcular a velocidade dele, vamos usar a fórmula, né? Então aqui eu tinha a fórmula que eu falei para vocês, né? V igual a ΔS por ΔT. Então eu vou repetir ela aqui, ó, tá? É a mesma forma. Vou colocar uma setinha aqui. V ΔS por ΔT. Então, só que agora eu tenho alguns valores aqui, ó. Eu tenho 100 metros, eu tenho 10 segundos. Eu não tenho a velocidade, mas eu tenho a distância e eu tenho o tempo. Então eu não preciso deixar aqui ΔS e ΔT, porque eu tenho esses valores, eu sei quanto é. Eu não sei quanto é a velocidade. Então tá vendo como essa fórmula ajuda a gente? Ó? Por quê? Eu quero calcular a velocidade, eu preciso da distância e do tempo. Eu tenho essas coisas? Eu sei, ó. ΔS 100, ΔT 10, né? Eu não sei a velocidade. Então, como que essa fórmula ajuda a gente a resolver isso? Vamos lá. Então, velocidade é igual a 100 metros, portanto, que é a distância, ΔS, 100 metros. No lugar do ΔS você põe 100 metros. Dividido, né, que é a fração aqui, por ΔT. ΔT eu sei que são 10 segundos, que é o tempo que ele demorou para percorrer, certo? Então, velocidade 100 metros dividido por 10 segundos. Né? Esquece um pouco as letrinhas aqui, metro e segundo, tá? Por enquanto. Vamos fazer 100 dividido por 10, né? Isso aqui dá 10. Né? Corta o zero aqui, com esse zero aqui, dá 10 dividido por 1, que é 10. Né? Então, 10 é o resultado numérico aqui. E que unidade, né? Ele andou, então, é 10 km por hora, será? Não. Por quê? Aqui eu tenho metro e aqui eu tenho segundo. Se eu tenho metro e segundo aqui, esse resultado vai ser em metros por segundo. Então a velocidade do meu atleta aqui é de 10 metros por segundo. Vixe, mas quanto que é isso? Né? Que aqui, ó, 10 metros por segundo. Eu coloquei aqui o resultado final, né? Que é esse aqui, ó. Velocidade igual a quanto? 10 metros por segundo. Seria o final do exercício. Então, se você vai fazer um exercício aí, tem algo como esse aqui, né? Um atleta percorreu 100 metros em 10 segundos. Qual é a velocidade do atleta? Então você faz assim. Você pega, às vezes não tem um desenho, né? Às vezes é só um exercício que tem só um texto, como esse que eu falei. Então você vai primeiro, se quiser fazer o desenho, pode fazer, né? E você vai colocar um resumo das informações. Quanto que é o ΔS, quanto que é o ΔT e quanto que é V. Né? Nesse caso você tem ΔS e ΔT, você consegue encontrar V. Né? Então, mas e se eu não tiver, né? Se eu tiver uma situação diferente? Né? Vamos pegar o segundo exemplo. Né? Exemplo 2. Vamos pensar que eu tenho uma tartaruguinha aqui. Ó. O desenho aqui da tartaruguinha ficou meio esquisitinho, mas está lá, dá para ver. Né? Então, no meu exemplo 2, vamos dizer que eu tenho uma tartaruga e eu sei que a velocidade dela é 4 metros por minuto. Alguém mediu a velocidade dela. Tá? E também, isso aqui eu pesquisei, é mais ou menos a velocidade de algumas, né, um jabuti, né, aquele terrestre. Então ele se locomove por 4 metros a cada minuto. Né? A velocidade dele, né, supondo que seja uma velocidade retilínea uniforme, um movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele anda sempre nessa velocidade, ele não muda. Né? Claro, pode ter variação na velocidade? Pode, daí isso a gente chama de aceleração, mas deixa para lá por enquanto. Né? Então, se ele mantém essa velocidade de 4 metros por minuto,
quanto tempo ele vai, né, demorar para percorrer 40 metros. Vamos supor que daqui onde ele quer chegar tem 40 metros. Então olha só, nesse segundo exemplo aqui, eu estou falando que a velocidade do jabuti é 4 metros por minuto, e ele tem uma distância para percorrer de 40 metros. Né? Então eu tenho velocidade, tenho distância. Tenho velocidade, tenho distância. O que me falta aqui? Eu não sei o tempo. Né? Então nesse caso aqui o exercício poderia perguntar, quanto tempo demora para percorrer essa distância? Então seria a resolução aqui, ó, vamos ver. Como eu fiz no exemplo 1, né, faça no exemplo 2 também, ó. Faça uma organização. Coloque as informações que você tem. Eu tenho a distância, ou ΔS, né, que é 40 metros, que é a distância que ela tem que percorrer. O ΔT eu não sei, né, porque é a pergunta do exercício. Quanto tempo demora para percorrer? Né? Eu não sei, é o tempo. E a velocidade é 4 metros por minuto. Né? Então essa aqui é a velocidade que foi medida, que já me foi informada. E aí? Né? Eu tenho duas informações e quero achar a terceira, que é o tempo. Então essa fórmula aqui permite isso. Né? Se você tem um conhecimento de matemática, aí você sabe. Né? Se você tem 3 termos aqui, se você tem 2, você consegue encontrar o que falta. Né? Então vamos ver. Aqui, esquecendo aqui as unidades, né? Claro, por que eu posso esquecer as unidades? Olha só, aqui a velocidade está em 4 metros por minuto, e aqui o espaço, né, a distância está em 4 metros. Então aqui eu tenho metro, e aqui eu tenho metro, como medida de distância. Tá? Se aqui a distância tivesse em quilômetros, e aqui a velocidade tivesse em metros, isso seria um problema. Né? Daí eu não poderia esquecer simplesmente. Tá? Por quê? É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho 1,70 m, certo? Minha altura, vamos dizer, eu tenho 1,70 m. 1,70. Eu posso dizer que eu tenho 71? Não, né? Porque esse número não diz nada. Eu estou juntando 70 centímetros com 1 metro. Então, se eu somar 70 com 1, vai dar 71. Mas esse número 71 não descreve minha altura. Porque, né, é 71 centímetros? Não é. 71 metros? Não é. Então, para eu poder esquecer esses símbolos aqui, né, o metro, minuto, eu tenho que só verificar primeiro se está tudo na mesma unidade. Ou seja, se eu estou trabalhando com espaço em metro, tem que estar tudo em metro. Se é quilômetro, tem que estar tudo em quilômetro. Né? Se o tempo é em segundo, tem que estar tudo em segundo. Se o tempo é em hora, tem que estar tudo em hora. Porque se eu misturar hora com segundo, né, 1 hora e 30 minutos, é 31? Não é. Né? Então, não dá para misturar. Tá? Então aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro como espaço. Minuto, né, metro por minuto, então aqui é minuto, e aqui o meu tempo vai ser o quê? Vai ser em minuto também. Né? Então vamos lá ver. Bom, então aqui, para resolver esse exercício do exemplo 2, eu tenho que pegar a mesma fórmula aqui. Ó. Vamos pegar aqui esse V ΔS por ΔT. Né? Então, ó, V é velocidade. Quanto que é a velocidade da tartaruga? É 4 metros por minuto. Então coloca lá. No lugar do V, eu ponho 4, que é a velocidade que eu já calculei, que já está calculada. Né? É igual. ΔS. ΔS eu sei que é 40 metros. Tá? Então coloca lá 40. E o ΔT, que vai aqui embaixo, eu não sei. É a minha interrogação, é o quanto eu quero saber. Quanto que a tartaruga anda, né, de tempo, quanto demora. Então ΔT eu não sei. Certo, então aqui eu tenho agora 4 igual a 40 sobre ΔT. Essa equação matemática aqui, né, eu posso manipular ela para resolver o ΔT. Eu tenho que achar o ΔT, né, tenho que calcular o valor dele. Né. Se vocês estão por dentro da matemática, aí vocês têm aquele macete, né, que na verdade equivale em termos práticos a você passar para o outro lado, né, se ele está dividindo, você passa multiplicando. Claro que na realidade, né, a razão disso é um pouco mais complicada, né, porque você teria que multiplicar pelos dois lados, por ΔT, então você corta, mas enfim, né, na prática, né, o que acontece é você pega o ΔT que está dividindo e passa para cá multiplicando. Né, então, por outro lado, o 4, né, ele está aqui no multiplicador, né, e você passaria para cá dividindo, então ficaria, né, praticamente nesse caso aqui você troca de lugar o ΔT com 4. Né. Então, aqui, seguindo, ΔT é igual a 40 dividido por 4.
né? ΔT é igual a 10, né, que é 40 dividido por 4. 10 o quê? Estou falando de tempo. E qual que era o tempo aqui? A unidade de tempo que estava sendo usada era minuto, né? Então, ΔT é igual a 10 minutos, que é o tempo que a tartaruga demoraria para percorrer os 40 metros nessa velocidade de 4 metros por minuto, supondo que ela tenha um movimento em linha reta uniforme, ou seja, sem variação. Ela mantém a mesma velocidade ao longo do tempo. Tá? Claro, nesses casos você pode também usar a lógica, né? Como assim, né? Precisa usar a fórmula? A fórmula ajuda, né? Mas dá para usar a lógica também. Porque, por exemplo, se eu sei que em 1 minuto ela anda 4 metros, né? E ela quer percorrer 40 metros aqui, eu quero saber quanto tempo ela demora, em 1 minuto ela percorreu 4 metros. Em mais 1 minuto, mais 4 metros. Em mais 1 minuto, 4 metros. Em mais 1 minuto, 4 metros. Assim por diante. Então a gente pode ir somando 4 mais 4 mais 4 mais 4, né, a cada minuto, para saber quantos minutos ela demora para andar aqueles 40 metros. E vai dar 10, né? 4 mais 4 mais 4 mais 4, 10 vezes 4, 40, que são os 40 metros totais. Então, dá para usar a lógica também. Tá? Só que, é claro, né, isso aqui é um exemplo fácil, né, com números redondinhos, tudo bonitinho, né, mas nem sempre é assim. Então, vamos supor que você quer fazer uma viagem de carro e você quer saber quanto tempo demora. Claro, hoje a gente tem o Google, né, que calcula lá o tempo, até se tem engarrafamento, tudo, mas vamos supor que você está sem o Google, que você quer saber, tem um mapa lá e uma distância, e você sabe que, né, a sua velocidade de carro lá, na média, 60 km por hora, né? Você quer saber quanto tempo demora a viagem. Então você pode fazer cálculos como esse para saber quanto tempo demoraria a viagem, uma previsão pelo menos, né? Ou você pode calcular a velocidade média, né? Vamos supor que você saiu de uma cidade até outra, você sabe a distância entre essas cidades, você sabe que o espaço, portanto, que você percorreu aquela viagem em tanto tempo, em horas, vamos dizer, né? Então você consegue calcular a velocidade. Claro, você não andou sempre na mesma velocidade e nem você andou em linha reta, mas você tem uma média, né, da velocidade. O que seria? Né? Se você tem uma viagem de carro que você fez, hora mais rápido, hora mais devagar, né, você vai ter percorrido um espaço em um certo tempo. Você pode calcular a velocidade, mas não vai ser a velocidade instantânea, a velocidade que você andou todo o tempo, mas vai ser a velocidade média, né? Ou seja, é uma velocidade que, se você tivesse feito aquela viagem toda naquela velocidade, né, a viagem toda naquela velocidade, você chegaria no mesmo tempo, né? Claro, na prática não acontece, a gente vai hora mais rápido, hora mais devagar, né? Mas na média, né, vamos supor, uma viagem que você andou um pouco a 100, um pouco a 40, um pouco parado para tomar um café, depois andou mais um pouco mais rápido, mais um pouco mais devagar, então na média você pode chegar lá e calcular a velocidade. Então você fala, essa velocidade é a minha velocidade média na estrada, né? Então para calcular uma próxima viagem você pode levar em conta essa velocidade média, né, e tentar imaginar ou calcular quanto tempo você demoraria para percorrer uma outra distância, uma outra viagem, e assim por diante, tá? Ou até percorrer distância, né? Então, por exemplo, eu posso saber a velocidade média, né, ou a velocidade, eu posso ter um tempo, né? Então, e se essa tartaruguinha aqui ela andasse por 1 hora, quanto tempo que distância que ela percorreria, né? Se você soltasse ela lá, ela fosse embora em linha reta por 1 hora, né? Depois de 1 hora você ia encontrar ela onde, né? Que distância ela estaria de você? Então dá para fazer também, né, usando esse mesmo princípio aqui, né? Também de cabeça, né, tipo usando a lógica, ou aplicando aqui essa fórmula, que no fundo vai dar o mesmo resultado, porque a fórmula é simplesmente uma maneira de você pegar esse conceito e colocar numa expressão matemática, tá bom? Então é isso, vou disponibilizar lá mais alguns exemplos, mais alguns exercícios para a gente praticar um pouco, né, porque é fácil, talvez vendo assim, fazer, mas a gente só aprende mesmo quando a gente pegar e botar a mão na massa, né, tentar resolver alguns probleminhas assim, né, algumas ideias desse tipo. Então, por enquanto é isso e até!